Florais de Bach. Aqui é o Dr. Bach. Essa foi foto dele, se você pesquisar na internet, é a foto que você vai achar dele, é mais que vai até uma vez a Raquel falou, né, que é professora de florais também, né, ela falou: "Nossa, você olha essa foto, parece que ela foi tirada hoje", né, e foi tirada em 1930, se eu não me engano, essa foto. E que ele tá com uma camisa branca, o cabelo para trás, assim, não pare é uma foto atemporal do Dr. Bach, né. Não tá com aquela coisa estilizada da época. Aqui nesse PDF, acredito que lá que vocês tenham também na área do aluno, tem essa, tipo, é só cada ano, assim, da vida alguns marcos da vida do Dr. Bach. Primeira coisa, ele nasceu na Inglaterra, né, e lá ele nasceu numa cidade onde os pais não tinham dinheiro, ele não tinha dinheiro, e desde pequeno ele já era um menino, né, interessado em conhecimento, em estudar, e ele já sabia que queria fazer medicina. E aí, como ele já sabia, ele já começou a trabalhar e guardar dinheiro para estudar, para fazer a faculdade, tá. Então ele sempre foi muito focado, né, porque ele viveu 50 até os 50 anos. Mas a vida dele foi toda dedicada à medicina e aos florais, tá. Então, cresceu nessa cidadezinha ali, juntou dinheiro e aos 20 anos ele entrou na faculdade. Aos 26 anos ele se formou em medicina na Universidade de Londres, tá. Então é legal também saber a localização, né, os florais de Bach vêm da Inglaterra. Tá. Então, mesmo os florais que a gente compra lá, o kit floral que a gente compra na farmácia para usar, ou que a gente manda manipular da farmácia, vem desse centro lá de Bar, tá, de Londres. Bom, hoje também a gente tem outras marcas que misturam florais com aroma, né, florais de bar com aroma, a gente tem hoje tem uma panaceia de coisas. Mas vamos lá, isso aqui é a base, gente, com isso aqui vocês vão entender muito mais claramente como é que é esse universo aí dos florais. Aos 28 anos, ele faz a especialização em bacteriologia e saúde pública. Então, você viu, ele foi trabalhar ali com doenças infecciosas, né, queria entender esses micro-organismos, e saúde pública, ele queria atender o povo, né, entender como é que era ali as doenças que mais afetavam. E era uma época, né, bem complicada, porque nesse mesmo ano que ele se formou em saúde pública, estourou a Primeira Guerra Mundial, tá. Então, começaram a ter hospitais, né, para os feridos, e ele foi encarregado de um hospital com 400 leitos. Lembrando que o doutor Bach, ele era muito bem conceituado, porque no meio médico, porque ele era muito estudioso, tá. Então as pessoas gostavam muito dele, reconheciam o trabalho dele, ele era um pesquisador mesmo. Até aí não tinha aparecido floral ainda na vida dele. Bom, aí aos 31 anos, ele teve uma hemorragia, ele teve um problema no baço e ele foi desenganado pelos médicos. Ele falou que os médicos falaram para ele que ele ia morrer em poucos meses, tá. Então ele falou: "Não, não é possível, né, vamos ver esse negócio aqui". E aí que ele foi pesquisando e descobriu a homeopatia. Tá. Então, digamos assim, por todo que a medicina convencional tinha que fazer, ele tinha pouco tempo de vida. Então, o cara falou: "Não, deixa eu ver outras coisas, deve ter um jeito, né". E aí ele conheceu o Hospital Homeopático de Londres, começou a estudar lá e passou a trabalhar nesse hospital, tá, aos 36 anos. E aí, ele foi pesquisar como que eram feitos. Não, e aí deixa eu contar a história da doença. Ele começou a trabalhar e pesquisar dia e noite, ele quase nem dormia, tentando se curar da doença e pesquisar uma cura. E ele realmente conseguiu se curar, tá. Após alguns meses, ele ficou totalmente curado da doença que ele estava. E aí, como ele tinha tomado remédios homeopáticos e tudo mais, ele começou a estudar como é que faziam esses remédios e tal. E aí com 4 anos depois de começar os estudos na homeopatia, ele publicou aos 40 anos os Nosódios de Bach.
Quem conhece a homeopatia sabe que na homeopatia tem lá uma linha de remédios homeopáticos chamados nosódios. Então ele começou ali as experiências, criou alguns deles, né, remédios homeopáticos, que ele mesmo fez, tanto que ele deu de nome de nosódios de Bach. Beleza, só para vocês entenderem mais ou menos como que foi essa trajetória, que eu acho é interessante saber, né, como que foi que chegou ali nos florais. Bom, aos 42 anos, ele descobre os primeiros florais em peixes, mímulos e clematis, pelo método homeopático. Então, ele usou homeopatia, pegou essas 3 plantas e criou ali um composto vibracional. Mas por quê? O que que aconteceu com o Dr. Bach? Ele saiu de Londres, quando ele descobriu tudo isso, todo esse universo de plantas e tal, ele saiu de Londres e mudou para uma cidade pequena no campo, tá? Uma cidade menor. E lá ele começou a se dedicar 100% a pesquisar florais. Ele saía, assim, ia para o meio do mato, ia procurar uma planta dentro daquilo que ele queria curar. Então ele tinha uma emoção lá que ele queria procurar uma planta que vibrasse com a cura daquela determinada emoção. Ele já sabia o que ele estava procurando, mas quem deu esse embasamento para ele foi a homeopatia, né, foi o princípio da homeopatia. Então ele achou esses primeiros 3 florais, né, e aos 44 anos ele criou um novo método e encontrou outros florais. E aí ele publicou um livro, Cura-te a ti mesmo, e outro livro, Liberte. 2 livros, 2 livrinhos fininhos. Esses livros explicavam quais eram os florais e o que que esses florais faziam, o que que eles curavam, tá. Aí, com 49 anos, então olha só, dos 40 aos 50 anos foi que ele descobriu os florais. Com 49 anos, ele publicou o livro Os 12 Remédios Curadores e os Outros Remédios. Então nós temos 38 florais. Então esses 12 são aí os primeiros criados, né, e depois ele foi encontrando os outros, tá. E no dia 27/11/1936, né, com 50 anos, ele falou: "Minha missão está cumprida", foi dormir e não acordou, tá. Então foi assim que foi a história do Dr. Bach. Então, assim, se considera mesmo que ele veio só para trazer esse conhecimento para cá. Boa. Que aí já falei para vocês, né, não existia, né, não existia. Vamos voltar lá para a parte técnica. Vocês já tomaram floral? Quem gosta dessas coisas geralmente já tomou, né, pelo menos um floralzinho, né, não? Sim ou não? Sim, Lili? Eu já Bom, tomei, mas é. faz tempo, mas eu nem conhecia ainda as terapias vibracionais, É absolutamente nada. mesmo? Aham. Você tomou porque alguém indicou lá? É, Indicou para você tomar? exatamente. Olha que Aham. interessante, legal, né. E aí depois você veio parar parar Exatamente. aqui. E eu não acredito em acaso, né? Então, algum motivo Não, tem. é nada por acaso, com certeza. Vamos lá. Então olha só, então vamos descobrir como é que o Dr. Bach criou, né, ali o deixa eu andei muito para trás. Como é que ele coletou e produziu as essências? Bom, vamos lá. Que é uma essência floral? É a energia curativa das flores e plantas com elevada vibração magnética. Aí vocês estão vendo na imagem umas florzinhas, né, se eu não me engano é amímulos, já aí numa água, num vidro transparente tomando sol. Então olha só, as plantas devem ser sadias, vigorosas, livres de doenças e sem parasitas, porque até hoje elas são produzidas da mesma forma. A colheita tem que ser num local harmonioso e tem que ser no auge da floração, da florzinha, no caso. Então, 2 métodos de produção do floral. O primeiro método é o método solar.
Então, esse método o Dr. Bach descobriu no verão, porque lá em Londres é muito frio, né? Então, foi no verão que ele colheu essas flores pelo método solar. As flores são expostas por 3 horas ao sol, né? Logo cedo, em um vidro com água mineral, tá? Então, ele colhe a planta de manhãzinha, coloca no vidro, coloca água e deixa tomar sol por 3 horas. Depois tira a flor, né, tira essa florzinha aí, dependendo de qual que vai ser usada, e é essa água que absorveu o composto da planta, tá? É como se a água tivesse puxado da florzinha aquele conteúdo magnético vibracional dela, tá? Então é simples assim, tá? Então não tem nada químico nessa água, ela só ficou exposta ao sol com a florzinha aí dentro dela, tá? Olha como é simples, né? Só que aí calma que tem mais. E o segundo método já foi no inverno, porque no inverno não tinha sol. Então ele teve que fazer de uma forma diferente. Então ele pegava a flor, método por ebulição, fervia na água, numa água limpa, né? E deixava fervendo por meia hora. Aí tirava a flor, né? O restante ali daquele composto orgânico e ficava só com a água. Então, esses 2 métodos de extrair o composto floral, tá? E ainda, aquilo que a gente bebe é uma diluição disso. Vou explicar, tá? Bom, vamos lá. Então, o método solar, que é potencializado pela luz do sol, e o método de fervura, né? Que é potencializado pela fervura em si. Aí, aqui o recipiente é de vidro no sol e aqui embaixo é essa panela de ágata, tá? Que é feito para ferver. Pode ver que aqui embaixo esse fervido já tem o galho da planta, né? Já tem outros elementos da planta. Então, dependendo da planta vão ter outras partes além das flores, tá? Vamos embora. Professora, licença, desculpe. A panela é de quê? Ágata. De ágata. É, esse esmaltado, esse material esmaltado, sabe? Ah, Eu tá, não conheço. Dá uma procurada, por favor, aí na panela de ágata. tá. É essa panelinha aí que ela é lisinha, assim, sabe? Ela não é de cerâmica, ela é um metal, mas é antiga essa panela. A gente não usa mais, não é comum, assim, a gente vê mais na roça, assim, na zona rural, sabe? Não é, ela esquenta muito. Uhum. Tem umas canequinhas de café que, vocês já viram aquelas canequinhas de café? Tem umas canequinhas de café que é de ágata, pequenininha, Ah, bonitinha. entendi. É esmaltada. É que ágata pra mim é pedra e eu fiquei confusa, mas tudo bem. Obrigada. Ah, você achou aí? É um metal esmaltado. Se alguém É, estiver E assistindo é. Se alguém estiver assistindo Big Brother, o pessoal da Xepa come em prato e toma café em xicrinha de ágata. Ai, mas eu não e sabia o nome ágata. Pra mim, ágata era só pedra, por isso que eu confundi. tem pessoa também que chama ágata, sabia? Além da pedra ágata, a pessoa ágata. Aproveitando, professora, uma pergunta. Sempre tem que, se for fazer no método de fervura, sempre em panela de ágata? Sim, Tá sim. bom. Eu acho que ela não deve soltar nenhum material, né? Ela deve ficar neutra, né? Se fosse alumínio, aí já não daria, né? Eu não sei se hoje em dia tem panelas que não liberam, mas acho que naquela época do Dr. Bach, né, era o que tinha. Naquela época não tinha cerâmica, não tinha teflon, né? Não tinha essas coisas, né? Então eu acredito que a escolha é por não liberar nenhuma substância junto com a água na hora da fervura. Acredito que seja isso, Ana. Meninas, boa Provavelmente. noite. Então, a ágata, ela também, ela, além de ela conservar que fica quente ainda, ela também conserva as energias também. A gente usa nos banhos, né, energético, a ágata, a bacia de ágata, né, para a gente poder conservar a energia das ervas. Aí, a Flávia tem uma prática. Que você faz para quê? Para que, qual é Então, a... é o trabalho na Umbanda, né? Então, a Ah, gente
A gente usa os banhos. A gente não teve aula ainda de fitoterápicos. Não? Então, Não. vou falando um pouquinho, fazendo um pouquinho esses links, tá? É porque o que eu quis dizer é o seguinte, que o fitoterápico, ele é extraído o remédio dele mesmo, a parte física para... Ele tem a parte energética, tanto que tem a fitoenergética, né? Tem até um livro famoso do Bruno Gimenez, né? Que é fitoenergética. Mas quando a gente fala de fito, a gente vai usar o chá, a gente vai usar as propriedades químicas mesmo que tem naquele remédio, naquela planta, né? Tanto que nem pode usar em excesso e tal, que pode intoxicar, que pode. Mas o floral, ele não tem contraindicação, porque ele não tem esse princípio ativo no, na água que a gente está ingerindo, tá? É isso que quer dizer. Ele não tem nenhuma contraindicação, tá? Já o fitoterápico, né? Ele vai ter, tá? Então, aqui mais um pouquinho, né, do exemplo do método de solar, método de fervura. Bom, a Flávia contribuiu aí, tá vendo? Gente, está tudo interligado, né? Então, tudo tem um porquê, né? Às vezes você vai lá, ver lá um ritual determinado que você... e aí você vai estudando e você vai entendendo os porquês das coisas, né? Mas ótimo. Bom. Preparado da infusão. Então vamos lá. Esse líquido extraído, ele é chamado de blend. É o blend não, é chamado de estoque. Essa água que é feita ali, ou fervida ou exposição solar. Dessa água, né, que ela é tratada ali, tira essa parte orgânica da planta, ele vai criar os vidrinhos com os compostos florais, os tais que a gente vai ver os nomes hoje ainda. Então, por exemplo, eu vou fazer um floral para Flávia, vou usar o agrímone, vou usar o impatiens e vou usar o clematis. Aí, o que que eu vou fazer? Ou a farmácia vai preparar? Eu posso ter os florais em estoque no meu consultório, que eu vou preparar o floral para o meu cliente, né? Ou eu posso dar a receita e ele vai lá na farmácia mandar fazer. Então, a farmácia tem lá os florais em estoque, e aí, como que te dá o vidrinho pronto da Flávia? O vidrinho da Flávia vem lá, 4 gotas, 4 vezes ao dia de floral, impatiens, clematis e agrímone. Vamos pôr esses 3. Então, o que que eles fizeram lá? Eles colocaram 30 ml num vidrinho lá, de 30 ml, eles colocaram 2 gotas do agrímone, 2 gotas do clematis e 2 gotas do impatiens. Eles colocaram mais 30 ml de água e mais uma colher do brandy. O que é esse brandy? Pode ser uma solução alcoólica, como conhaque, pode ser glicerina, no caso de quando eu quero fazer uma solução que não contenha álcool para criança, para bebê, para alcoólatra, né, que não pode ter nada de álcool. Então, o que é esse brand? É o conservador da solução, tá? Então, põe lá no vidrinho escuro, né, o vidrinho escuro, 30 ml de água e 2 gotas de cada floral que eu receitei para minha cliente e coloca uma colher do conservante. Pronto. Fecha o vidrinho, põe a etiqueta e dá para ela, dou para Flávia tomar 4 gotas 4 vezes ao dia, tá? Então veja só, daquela água que foi extraída a flor, eu só coloco 2 gotas por floral num vidro misturado com água e brandy. Tá? Então, eu só estou usando o composto vibracional. Não tem como ele fazer mal para a pessoa no sentido físico, né? Pode ser que ela tenha alguma, a gente vai ver, né? Que algumas reações são possíveis, né? Por exemplo, a pessoa tem muito pesadelo tomando floral, ela começar a sentir vontade, assim, alguns sintomas assim que não são tão agradáveis. Ter vontade de chorar, ficar mais melancólica, né? Ficar mais triste, ter coceira no corpo, né? Então pode ter alguma reação assim, mas vem mais do fundo emocional do que qualquer coisa física que tenha no floral.
certo? Não vai ter nada físico que vai comprometer a saúde da pessoa, tá? Tanto que aquele pessoal que defende só o que é científico, né? Eles falam assim: isso daí é uma água cara, floral é uma água cara, né? Porque não existe nada ali dentro, nada, não tem nada ali dentro, né? Então, é uma água cara. Então, na verdade, a gente está trabalhando com um composto vibracional. Por isso que tem que conhecer muito bem qual é o efeito de cada um, tá? E é isso que a gente quer fazer. Bom, vamos lá. Professora, Ah, só Liane. uma dúvida aqui. A senhora disse, na- no slide anterior, está dizendo que a infusão mais 50% do blend faz essência. Aqui, ó. Infusão mais Ah, 50% sim. igual essência Isso, de duas gotas. isso. Não ficou muito Ah, claro. Eu pego vou te daquela explicar. da infusão, tira. Entendi. Ó, seguinte. A infusão seria aquela água que foi feita pelo método solar ou de fervura, Fervura. né? Essa seria a infusão. Então, Tá. Então, o estoque seria a infusão mais 50% de conservante. Brand, Conservante. anota aí, que é um conservante, pode ser um Conhaque. conhaque ou a glicerina. Tem mais uma pode ser coisa também. vinagre também? Pode ser vinagre, isso. O Qualquer vinagre, vinagre? vinagre de maçã. Ah, vinagre de maçã, né? Que ele é mais suave. Tá. Aí mistura tudo. Mistura esses dois. Agora aqui, Ah, ele fala aqui, eu não sei se está certo isso aqui, essência 2 gotas da essência. Ah, é a essência. Não, olha assim, a infusão mais o brand é a solução de estoque, que é aquele vidro que a gente compra para fazer o floral. Aquele vidro pronto, tá. o vidro raiz, da onde a gente vai pingar as 2 gotinhas aqui que vai formar o floral final, a receita Uhum. final que a gente vai fazer, né? Então, cada vidrinho que a gente vai fazer, de cada floral a gente vai pingar 2 gotinhas dentro De um vidro. do vidro. Aqui, eu acredito que seja assim, ó, que está dizendo aqui. Eu pego um vidro, né? Vamos supor que esse vidro tenha meio litro, 500 ml. Se eu for colocar no vidro, eu vou colocar metade infusão e metade brand, né? Metade a infusão do floral e metade o brand, para conservar. Ou então, se for uma quantidade que eu queira já estabelecer, né? Eu coloco 30 ml de brand mais 2 gotas de essência. Deu para pegar isso? Ficou meio confuso mesmo, né? Ficou. Ficou meio confuso isso aqui. Eu vou rever isso aqui para falar para vocês na aula de sábado, tá? Tá bom. Para trazer esse esclarecimento. O que que ficou? Que isso aqui realmente não ficou muito claro. Aqui embaixo, com certeza, é a solução de uso, que é o vidrinho. Isso aí eu tenho E, certeza. Se você for sim. usar 4 florais, você vai pôr 2 gotas de cada, mais 30 ml de água. Que geralmente o vidrinho, né? É aquele pequenininho, né? E, Enfim. não, E o de é, baixo tá certinho, tá, né? tá certo. Aqui, Entendi. É que em mas eu cima tá vou. confuso, Tá confuso sim, é verdade. Mas porque ele fala em sábado, você vai estar lá? Vocês 50% vão de. estar lá? Você vai estar Sim, lá no sábado? Então, no sábado a gente esclarece esse mistério aí que fizeram aí de tá bom. essas mistureiras aí. O que que é Então, informação? é legal Eu saber, acredito. porque se quiser fazer, Então, dá para fazer, né? Bora. Bom, o floral ele vem nessa caixa, né? É, um kit com todas as soluções de estoque, que seria essa mistura principal, né? Com os 38 florais originais, mais 2 vidrinhos do Rescue, né? Que é o pronto-socorro lá. A gente vai falar, os 5 florais misturados que formam o Rescue, mas eu vou falar. Bom, então, a gente compra sim
Os florais, por exemplo, tem todos lá. Agrímone, tem cerato, tem todos os florais lá, bonitinhos. Todos esses vêm na caixinha. Aí a gente vai preparar, vai pingar. Quando eu vou preparar um floral para Ana, seleciono lá os florais que eu vou dar, a quantidade que eu vou usar, né? Tem uma regrinha lá para a gente fazer também, respeitar. E aí eu pingo 2 gotas num pouco de água lá, coloco num outro vidro, coloco o conservante, fecho o vidro e dou para ela, tá? Então isso aqui dura bastante, né? Porque eu acho que esse vidro tem 30 ml, se eu não me engano. Vai durar bastante, que você vai pingar cada floral que você for fazer, você vai pingar 2 gotas, né? Então Ó, vai durar um bom tempo. mas por exemplo, se a pessoa, ela, sei lá, ela só precisa de um floral, aí é esse daí pronto, né? Ou também coloca Não, não, esse daí antes você de vai diluir pingar na duas água, né? gotinhas, é. Por Entendi. exemplo, eu vou pegar um vidro desse, ela só precisa do, sei lá, Sweet Chestnut. Vou usar esse. Aí eu pego ele, esse vidro daí, aí eu pego um outro vidro vazio, escuro, com conta-gotas, coloco água, 30 ml, pingo 2 gotas desse floral daí, coloco completo com conservante, uma colher, tampo e dou para a pessoa. Ela vai Uhum. tomar água com 2 gotas desses daí, 2 gotas desse vidro daí. Então, esse vidro é a minha base de preparação de todos os florais que eu for fazer ali, Tá, perfeito. tá? Porque ele é o concentrado aí, ele está concentrado, né? Entre aspas. Esses florais, essa caixinha vem direto da Inglaterra. A gente vai comprar numa farmácia, né, aqui em São Paulo, mas eles importam essas, porque são das plantas de lá. Essas plantas não tem aqui. Tem uma ou Você outra tem ali. ideia de custo, professora? Hã? Tem ideia de preço? Eu tenho, ó, é em torno aí de uns 1.500, R$ 2.000. Pode ser um pouco mais por causa de dólar, esse negócio que aumentou, né? Eu não sei exatamente quanto tá, mas é mais ou menos isso. É uma coisinha assim, 1.500, R$ 2.000. Para você fazer muitos florais, né? Compensa se você tiver bastante, né? Pacientes, porque também tem um prazo de validade, né? Deve ter de 2 a 5 anos, e você vai fazer para as pessoas, né? Então você vai, a pessoa vai te pagar ali um tanto de um vidrinho de floral, vocês sabem mais ou menos quanto tá? Uns R$ 35, 40? Por aí, É, né? R$ 30. É, porque o floral de bar, ele tem um preço, mas tem outros florais que são mais caros, né? O Saint Germain eu sei que é um pouquinho mais caro quando você manda fazer, porque quanto mais raro, mais caro é. Né? Então, você consegue se você for comercializar, né? Você conseguir vender para os seus clientes, né? Ou tá incluso na consulta ali que você faz, né? No atendimento, né? Você oferecer o floral, aí tem que pôr na ponta do lápis, né? Se vale a pena ter o kit ou pedir. Eu sempre pedi para a pessoa ir fazer na farmácia. Eu sempre dei a receita e mandei ela manipular na farmácia. Eu nunca tive esse kit aí. Porque realmente, né, se você não usar bastante, ele vai Não compensa. não compensa, né? É um investimento alto, né? Sim. Tem que ter saída, né? Então, tem que ver isso. Então, olha só, Próximo, tratamento uma de... perguntinha rápida. Esse receituário, a gente precisa, tipo, carimbar, tem alguma coisa? Não, Ou só na de farmácia que faz manipulação? floral, você pode ir com uma listinha e eles já Ah, fazem. Eu quero tal, tal floral. Agora, se você gostar, né, Lili, de ter o seu receituário, colocar teu carimbo, é legal ah, também, tá? Mas não precisa, viu? Pode mandar até pelo celular a receitinha, pelo WhatsApp, né? E a pessoa vai lá e manda fazer, tá? Porque realmente ele não tem contraindicação, não vai fazer mal para a pessoa, né. Então é uma água, é a água, né, é a água aquilo lá, tá, né. Então não tem nada que seja deletério para a saúde da pessoa, então é livre. Bom, é um Aguinha tratamento, milagrosa. hã? Que, Ana? Aguinha milagrosa, né? Aguinha milagrosa.
que mexe nas coisas, né? Bom, e aí, gente, é um tratamento de baixo custo, um frasco de estoque produz centenas de solução de uso, né? A gente já viu, porque vai pingar 2 gotinhas em cada coisa, né? E pode acontecer também, né, gente, da gente usar mais um do que o outro, né? Vocês vão ver lá, dependendo da indicação do floral, tem uns florais que, puta, sai direto, né? Todo mundo tem, né? Medo, todo mundo tem, né? Aí sai bastante. Aí tem outros lá que já não saem tanto, já exigem uma condição, por exemplo, a pessoa é mais, sei lá, fechadona e tal. Aí é um floral que usa menos e tal, não é o caso da pessoa. Então vai ficar essa desigualdade também, né, de uso. Uns vão acabar mais rápido, né? E outros vão ficando. Bem que eu acredito que se dê para comprar ali separado também os florais. Bom, vamos em frente. Então, essas 2 possibilidades. Ou você monta o teu kit e faz e oferece já pronto, ou você manda manipular na farmácia lá e não tem esse encargo, tá bom? Bom, o que mais? O floral é uma terapia complementar, né, então jamais deixar de tomar os remédios que toma, deixar de fazer os exames que faz, deixar de ir ao médico, deixar de fazer tudo que precisa, cirurgia que for, exames que for, é uma terapia complementar, vai se dar o suporte, né. Hoje, nossa, o povo bate firme nessa tecla, né. Principalmente quando é o caso ali das alternativas que a pessoa larga o tratamento convencional para ir fazer só né, a terapia complementar e acaba dando errado, acaba dando coisa, né, enfim. Então, a gente tem que explicar bem para os nossos clientes que é para continuar os tratamentos convencionais e continuar e tomar o floral como um complemento. Ao tomar o floral, em 3 a 7 dias, limpa o campo que está obscurecido e desperta a consciência. Então, a gente espera um efeito aí de 1 semana, né, começar os efeitos. Exemplo: eu morro de ciúmes. Isso é porque eu sou ou estou muito insegura, com baixa autoestima. Nesse ponto é que a pessoa pode querer parar o tratamento, porque vai dar uma, como que fala assim? Amplia, né, essa sensação de insegurança, de baixa estima, a pessoa começa a ver, né, se ver mais, assim. Então, o tratamento junto da pessoa é sempre deixar para ela passar todas as alterações que ela tem, para que você possa conversar com ela, para que você possa esclarecer, assimilar, né, qualquer alteração que ela tem enquanto ela está tomando o floral. É comum piorar para melhorar, porque vai evidenciar, né, por causa de tira, né, o véu aí, e intensificar as questões encobertas. Pode indicar o rescue para apoio, principalmente no começo, né, quando a pessoa esteja com sintomas, assim, desconfortáveis, né, ela esteja, sei lá, muito ansiosa, muito deprimida, muito triste, enfim, a gente pode receitar o floral e ainda receitar um outro vidro de rescue para auxiliar aí nesses sintomas desconfortáveis, tá? E por quanto tempo a pessoa toma? Depende do floral? Então, a gente pode tomar floral sempre, não tem Uhum. contraindicação. Quando a gente faz um acompanhamento, ou quando a gente faz a gente mesmo, assim, quando a gente está fazendo experiência com a gente mesmo, a gente pode escolher um tipo assim: "Eu quero tratar tal coisa", né. E você pode ir tomando floral e ir vendo como vai se desenvolvendo, se os sintomas vão diminuindo, ou sumindo, ou mudando. A tendência, pensa assim, ó, os nossos padrões, eles são em camadas como uma cebola. Né, Hum. a gente começa a trabalhar as camadas mais externas e tira, aí vem uma camada de baixo. Então a tendência é você estar tratando uma coisa, começa ali, e depois começam a aparecer outras coisas que você quer tratar também. Aí você muda os florais, né, aí você vai fazendo isso, vai sempre avaliando, reavaliando a cada 1 mês, a cada 2 meses, sabe,
como que tá indo, como que a pessoa está se sentindo, como você está se sentindo, tá melhorando, tá piorando, tá mudando alguma coisa? E aí você pode permanecer com a mesma receita por um tempo mais longuinho, né, por alguns meses, se você vê que ainda tá do mesmo jeito, ou você pode trocar. Então, por isso, mais uma vez, é igual, pensa assim, o médico, né, tá tratando uma doença, dá um remédio, aí passa um tempo, ele manda você voltar para falar como é que foi. Ah, fiquei ainda assim. Aí, então vamos trocar o remédio. Ah, piorei. Ah, não sei o quê. Por que isso piorou? Então toma esse. Aí agora associa esse. Agora tira esse. Então a gente vai fazendo mais ou menos a mesma coisa com os sintomas que a gente vai avaliando. Porque é através dos sintomas que a gente vai conseguir saber o que está se passando ali com a pessoa, né? A queixa dela, o que está pegando com ela. Então a gente vai modulando assim. Um jeito de fazer assim, mais, né, Li? Mais empíricos. Uhum. Então, bora lá. Complementa os demais cuidados com a saúde de maneira tanto preventiva quanto auxiliar nos processos de tratamento dos mais variados aspectos, já falamos sobre isso. Não pretende nem deve substituir os cuidados profissionais de um médico, psicólogo, psicoterapeuta, quando estes são apropriados. Então, veja bem, a pessoa deve. É aquele negócio, né? A pessoa tem que ter com o dinheiro para comprar o antidepressivo, o ansiolítico e o floral, né? Se ela for tomar, tá? Ela não pode deixar um para pegar o outro, tá bom?